pessoal, bem-vindos ao Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades, feitos por Zupers e convidados, apaixonados, pirados e pagos por tecnologia e inovação. Meu nome é Juliana Onofrio e eu trabalho como desenvolvedora Java aqui na Zup. Hoje vamos falar sobre o Java Project, da OpenJDK. Então solta a vinheta aí e bora começar. Bom, galera, para falarmos sobre esse assunto tão especial dentro do Java, trouxemos aqui 4 convidados que manjam muito do assunto. Oi, pessoal, meu nome é Mário Rezende, eu sou um Zuper aqui, né? Faço parte do time da Zup, sou um entusiasta da plataforma Java, gosto de programar em Java, atualmente eu venho estudando programação de jogos com Java e isso é uma das coisas que me anima muito na plataforma, né? Não importa o que você queira fazer, sempre é possível fazer com Java. Pelo menos até o momento é o que eu tenho conseguido fazer. Não me decepcionou, né? Muito feliz de estar aqui com esse time aqui para falar um pouco mais sobre essa plataforma que eu gosto tanto. Oi, gente, eu sou a Milena Santos. Hoje eu integro o time de desenvolvimento da Digital Foundation no Itaú, como engenheira back-end. E eu tô muito feliz pelo convite para participar dessa edição do Zupcast. Espero contribuir bastante com o assunto de hoje. Eu sou o Sérgio Lopes, trabalho junto com a Milena, somos da mesma equipe. Trabalho com o Java aí desde 2014, tenho formação em C++ e depois migrei para o Java. Eu aprendi a sofrer, sair do ponteiro para a alegria de não ter que mais gerenciar a memória. Sou também entusiasta da plataforma Java. Muito feliz de estar aqui com vocês aqui hoje para poder a gente trocar bastante informações aí. Fala, galera, sou Vinícius Ribeiro, trabalho aqui como Tech Lead da Zup, trabalho com Java há algum tempinho também, passei por algumas experiências bacanas e tô aqui com essa galera fera aí da Zup e do Itaú para trazer informação para vocês. Espero colaborar bastante aí com a conversa. Bom, gente, começando aqui, o que afinal é o tema, né, que a gente vai pegar, que é o Java Project da OpenJDK. A partir da versão 7 do Java, a OpenJDK se tornou a implementação referência. O que é a OpenJDK, né, afinal, para quem não sabe muito sobre isso? É um projeto vivo, com a ajuda de algumas empresas, especialmente com a ajuda da comunidade, e visa a evolução da plataforma Java. E com isso, o Java Project são justamente os projetos que visam implementar novas atualizações para o Java, deixando claro que nem sempre são atualizações programáticas, às vezes serão de segurança, etc. E tem todo um processo sobre isso, que é justamente que nós vamos falar nesse podcast. Inclusive, nós temos um outro podcast muito interessante anterior, que fala das versões e mitos e verdades do Java. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição, tá bom? Agora falando um pouco sobre esse processo aí do Java Project, né? Como funciona exatamente essa atualização? E aí, gente, eu vou falar um pouco da minha percepção e aí vocês também contam a de vocês, porque como não tem realmente muito material e tal, cada um acaba tendo uma percepção acerca disso. Vinícius, o que você acha sobre isso? Eu acho bem interessante, né? Porque se você vê a estrutura do Java, você tem um processo para acontecer as novas versões e novas features, né? Passando ali por cima do assunto, você tem a JCP, que é a Java Community Process. Você tem JSR, que são as Java Specification Requests. Você tem as JZPs, que são as Java Enhancements Proposal. E você tem a JCK, que é a Java Compatibility Kits, né? Com essas versões mais novas do Java, né, na OpenJDK, o que a gente mais vê são as JZPs, né? Elas são mais vistas e elas são mais rápidas de serem implementadas. Nas antigas versões, você tinha muitas coisas baseadas no JCP, que demorava mais tempo. Então, na comunidade OpenJDK, você tem as JZPs ali sempre rodando, né? Então, se a gente abre o site da OpenJDK, você vê diversos projetos acontecendo e você vê várias JZPs que estão sendo estudadas para serem implementadas nas novas versões do Java, que é um pouquinho do que a gente vai trazer aqui, né? As principais JZPs e os principais projetos. E eu acho interessante comentar com vocês, gente, que também outro modo de implementação é o JSR, né? Que é a solicitação de especificação Java. Inclusive, para quem tiver interesse, né, que aí é a maneira como você faz direto, né, ao contrário dessa daí que o Vinícius falou, a JSR 392 é justamente o Java 17, né, que vai chegar aí em setembro pra gente. Também acho bacana comentar com vocês que, inclusive, empresas e a comunidade pode também fazer uma versão alternativa, tá? A IBM, inclusive, ela tem uma versão alternativa, só que precisa passar pelo JCK, que é justamente para você verificar a compatibilidade e poder usar a marca Java, né? Para ver que realmente tem uma máquina compatível a JVM. Tem mais informações que eu queria trazer sobre isso também, que eu acho bem legal. Vou dar o exemplo de uma delas, né? Algumas das principais JZPs lançadas depois da versão 8, né? E
Então você tem ali uma JTP conhecida por nós, HTTP 2.0 e o JShell, ela é uma JTP. A inferência de tipo do Java também era uma JTP, né? A Direct.Java Execution, que vem no Java 11, também é uma JTP. E, por último, no Java 14 aí, também uma que é bem legal, que é o Helpful do Pointer Exception, né? Que vieram ajudar bastante aí na divulgação de código Java. São JTPs bem legais, né? Que vieram para a comunidade e sempre tem novas JZPs ali sendo propostas pela comunidade, que é bem bacana. E você, Sérgio, como que você vê esse tipo de implementação? O ponto que eu acho mais interessante desse tipo de implementação e você vê como ele se movimenta quando eu olho, é que assim, é muito engraçado. Toda vez que você entra em qualquer discussão da comunidade, o bom e velho assunto que você tem é: o Java morreu. Todo mundo fala que o Java morreu. E aí você tá vendo que, assim, a comunidade... O Java tem 25 anos, fez aí esse ano, 25 anos, e tá longe de morrer. O uso dele ainda é massivo, a comunidade tá nesse processo, olhando para evoluir, então esse é o processo de evolução. Então você tem ali todo esse comitê, você pode pensar um pouco, é um pouco burocrático, talvez seja um pouco, mas você tem todo esse comitê que olha essas JEPs para poder falar assim, não, realmente isso é algo que vai melhorar a plataforma, para deixar o código menos verboso, para deixar o código mais performático, para trazer novas features, para poder atender novas necessidades aí de cloud computing e tudo mais que você tem no mercado. Eu acho que, assim, na minha opinião, esse processo é bacana, é legal de você acompanhar, até pelo próprio site da OpenJDK, você começa a ver, ter a previsão do que vai chegar, do que não vai chegar, você consegue entender o que está sendo proposto, você consegue entender a especificação, até para você ver se faz sentido ou não nessa evolução, o que você utiliza e como você espera utilizar isso daí lá na frente. Eu acho que é um processo importante demais e é um processo que traz muito benefício para o desenvolvedor, porque na verdade você pode ver, não é uma plataforma que foi jogada lá para trás, não tem ninguém mais evoluindo, não tem ninguém mais pondo a mão, tá abandonada. Não, isso prova que não tá abandonada, que ela tá mais viva do que nunca. E Mário, você aí como um grande entusiasta aí, apaixonado aí pelo Java, qual que é a sua visão aí sobre isso? Eu sinto que você tem alguma coisa muito forte para contribuir com a gente. Estava aqui vendo vocês falando, cada um trazendo essa contribuição, nessa linha assim da evolução, né? Como que o Java evolui, como que a plataforma evolui. A gente no podcast anterior, a gente falou de versões. Então quando a gente fala de versões, a gente fala do passado e também fala do futuro, né? Das próximas versões. Mas muitas das vezes, como você citou, né? O Java 17, você já vai lá, olha no JDK, JCP, no Community Process, tem no Wikipedia, você vai achar, você já sabe tudo que vai sair naquela versão, né? Mas assim, como que isso chegou lá, né? Quem foi que decidiu? Por que que tá entrando essas, né? E por que não outras? Então, se eu quiser olhar realmente para frente, né? Como o Sérgio falou, né? O futuro, como que esse futuro da plataforma está sendo construído, os projetos, né? É um bom lugar. Eu acho bem organizado, né? Se você for lá no site do OpenJDK e ver todos os projetos, né? E o JTP, né? Que é, então, assim, a proposta de melhoria do Java, né? Em português. E você já começa a ver quais são os movimentos, né? Que a comunidade está fazendo, o que a plataforma está precisando. Como a gente falou também no outro podcast, eu vou acabar fazendo muito link com isso, né? O Sérgio, chegou uma hora que a gente começou a falar de Docker, de container, quer dizer, quando começou todo esse movimento microserviço, Cloud Native, né? A plataforma teve que se transformar para se adequar a essa necessidade, né? Senão ia ficar para trás, então, senão realmente estava sujeito a morrer o Java. E não, pelo contrário, né? Java rodando aí em containers. Então é muito legal, né? Pelos projetos você consegue ver assim como que tá o movimento, que tá sinalizando o futuro da linguagem, né? Eu acho bem legal isso aí, né? Uma forma de olhar para frente. E você, Milena, como engenheira aí de software do Itaú, como que isso impacta para você? O que você acha sobre isso? Então, bem como você perguntou assim, né? Puxando o gancho, falando sobre projetos. Dia a dia do desenvolvedor, a gente como engenheiro integra projetos, podem ser projetos de iniciativa própria, corporativo, que a gente integra para poder entregar uma funcionalidade, enfim. Mas aí se for pensar no paralelo da linguagem, da plataforma, né, que não é só a linguagem, mas uma plataforma, a gente pode pensar que a plataforma tem mais de 20 anos de história. Pensa na responsa da gente, de repente, ali contribuir como membro ali, de um dos projetos, uma das iniciativas da JTPs, que a gente vai estar contribuindo com algo que pode ser utilizado por milhares de desenvolvedores, né? E pode estar rodando na NASA, só pensando muito além.
E aí, falando das JTPs em si, queria levantar essa pergunta, assim, como vocês acham que os projetos para a introdução de funcionalidades, para a correção de bug, que entram nas especificações ali para as novas versões que são lançadas, agora a cada 6 meses, como isso influencia no dia a dia? Como eu vejo que influencia. Vamos pegar um exemplo real aqui agora. Nem vou falar de Java 16, porque Java 16 ele já fechou release candidate e mês que vem a gente tá ganhando uma versãozinha nova no colo. Mas, por exemplo, o Java 17 ele já começou a tomar forma. Apesar de ele ser só em setembro de agora de 2021 que a gente vai ver essa versão lançada, por exemplo, já tem o primeiro JEP que foi colocado lá. O primeiro JEP, por exemplo, que eles colocaram aqui para o Java foi uma melhoria nas interfaces e implementações da geração de pseudonúmero randômicos. Aí você fala, cara, mas o que isso me afeta? Quem trabalha com criptografia ou verificações de segurança sabe que quanto melhor você tem algoritmos de pseudonúmero randômicos, vamos lá, a gente não tem randômicos reais em linguagens de programação, pelo menos não na tradicional que a gente conhece. Espero que a computação quântica melhore isso pra gente, mas a gente ainda tá bem longe disso. E aí você tem essa melhoria, porque aí você começa a olhar o JEP que tá lá, por exemplo, quem tiver curiosidade, do OpenJDK, o JEPs é o 356, que eles lançaram agora. Na descrição ali você olha que em 2016, alguns testes que eles fizeram, eles descobriram falhas no splittable random do método randômico do Java. E aí tá vindo aqui agora falando assim, cara, ó, vamos corrigir essas fraquezas, vamos corrigir isso aqui, vamos melhorar as interfaces, vamos melhorar o método para quem depende de números randômicos ter uma melhor performance, uma melhor qualidade de um número randômico ali dentro. Então você fala, cara, não me afeta? Talvez não, mas depende se você depende de número randômico, às vezes é para uma geração de uma criptografia, de uma geração de exceção, isso te afeta. E aí você tem o quê? Uma evolução disso na linguagem, uma melhoria, que você fala assim, cara, eu vou poder usar isso melhor lá na frente. Fora tudo que você coloca agora, que você tem, por exemplo, para melhorar a própria sintaxe da linguagem para ela ser menos verbosa, por exemplo. E complementando aí a pergunta da Milena, né, e a resposta do Sérgio, eu como desenvolvedor aqui do meu lado de programação em Java, né, eu vejo que todo o ecossistema Java, ele é impactado com as JZPs, né? Então, se eu sou um desenvolvedor Java, eu estou recebendo uma nova versão do Java. O que acontece ali por trás? JZPs que foram pensadas por engenheiros do mundo inteiro, que foram implementadas ali numa nova versão, empacotadas numa nova versão e disponibilizadas essas features para a gente. Então, por exemplo, programação paralela, tuning de JVM, novas versões de Garbage Collector, né? Novas libs da JDK. Então, tudo isso que a gente usa são JTPs por baixo dos panos, né? Então, quando é bem mencionado aí, Sérgio e Mário, né, que quando a gente olha JTPs, a gente está olhando para o futuro. A gente está olhando para o que as pessoas estão... qual é o novo olhar dos engenheiros da Oracle e de outras empresas envolvidas, né? Qual é o novo olhar e novas features que vão ser implementadas. Então, é bem interessante. E por último aqui, gente, queria colocar uma curiosidade também, né? O lançamento semestral do Java, ele é uma JTP. Olha que engraçado, né, gente? Então, se vocês procurarem no OpenJDK, a JTP 322, Time Based Released, ele é uma JTP para versionar o Java de 6 em 6 meses. Olha que interessante. Então, é bem organizado o lançamento de novas features e versões do Java. Falando em organização, eu queria falar um pouquinho mais para vocês sobre a estruturação do Java Community Process. Que assim, o que acontece? O Java Community Process, ele tem toda uma estrutura, né? É um negócio assim, bem feitinho, tem todo um comitê executivo que justamente ele vai fornecer suporte para as equipes de JSR, né? Que eles estão em desenvolvimento. Aí, eu até queria trazer um ponto aí para vocês, que é justamente incentivarem vocês a serem contribuidores. Porque dentro do JSR tem justamente as equipes de especialistas, né? Os grupos que são experts e os contribuidores. Que qualquer pessoa, assim, você que tá ouvindo aí, você pode ser um contribuidor da OpenJDK. E eu acho que isso é muito bacana, sabe? De ver realmente ali, como a Milena tinha comentado anteriormente, de ver realmente, assim, seu código podendo impactar milhões de pessoas. Isso é uma coisa que é muito bacana. A Milena perguntou, né, a respeito como que isso impacta, né? Como que a evolução do Java, né, impacta, assim,
no dia a dia do desenvolvedor, né? Eu tenho um projeto, né? Eu investigando, né? Como o Sérgio também citou ali, a gente entra no site lá, gente, openjdk.java.net. Então, na coluna direita tem um monte de links ali. Depois que você se acostuma, você vai ver que não é tão difícil de entender. Então, eu tô ali navegando, vendo os projetos, né? Tem um top projeto e tô vendo o nome dos projetos, nomes interessantes, né? E me deparei com o Lanai, projeto Lanai, né? Vou citar aqui porque tem muito a ver com o que a Milena falou. Como que impacta? Aí eu falei, o que será que é esse Lanai, né? Gente, esse projeto, o que acontece, né? Ele tá ligado à parte de renderização de gráficos nas telas, né? Nos computadores. Por que esse projeto foi criado ali? O time do macOS, né? A Apple, né? O pessoal responsável lá pelo sistema operacional, eles estão mudando a especificação, eles vão deixar de usar a especificação do OpenGL, né? Então, o OpenGL é uma explicação de bibliotecas gráficas. Então, tudo que você renderiza numa tela de computador ou de celular segue essa especificação do OpenGL, né? Estou sendo bem genérico, né? E os engenheiros da Apple entendem que essa especificação não atende, né? Que eles acham que dá para aproveitar muito mais, ter um processamento muito melhor, aproveitar mais nossas placas de vídeo, com uma especificação nova que eles estão propondo, que é o Metal. Tem esse nome lá, né? É uma decisão da Apple, a partir de um determinado ponto, é o Metal que vai valer. Quem desenvolver para macOS, né, ou para sistemas da Apple, vai ter que seguir essa especificação Metal. Gente, isso aí vai quebrar as pernas de um monte de gente, né? Porque até então você pensa em renderizar qualquer coisa na tela, né, usando o OpenGL. Então, no Windows, OpenGL, Linux, OpenGL, macOS, OpenGL. E agora a Apple falou que não, é outro caminho. Para vocês terem uma ideia, então, o que o Java tem a ver com isso? É porque a gente tem muita aplicação com interface gráfica, né, rodando em cima da plataforma Java. E um dos principais contribuidores desse projeto é a JetBrains. Quer dizer, todas as IDEs que a gente usa, não sei se todo mundo aqui é usuário de IntelliJ, né? Tem ideia para PHP, para Python, quer dizer, a JetBrains é o principal contribuidor, assim, porque assim, ela vai perder o mercado. Quem usa macOS deixa de usar IntelliJ, então não pode usar mais interface, qualquer software com interface gráfica. Então o impacto assim, bem grande, né? Então o pessoal do Java já tá se mexendo, eles estão, inclusive eu dei uma olhadinha, né, no como que isso está sendo implementado, vai ser muito transparente, quer dizer, eles vão fazer uma adaptação, uma implementação no nível ali do JDK, da JVM, que o pessoal vai continuar codando, como sempre vinha codando antes para OpenGL, mas quando for rodar Java em sistema macOS, ele vai se adaptar à especificação do Metal, né, que é a especificação que a Apple está propondo. Então, assim, cara, foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu não programo tanto para desktop. Agora que eu estou brincando com jogos, eu estou vendo essa necessidade do que é renderizar coisas na tela, né? E me chamou muita atenção, assim, você está com uma plataforma que está cuidando do futuro, né? Você não fica, vamos dizer assim, vendido, né? Eu falei, e agora? O que eu faço? Lógico que não vai ser uma coisa assim, né? O Sérgio até comentou lá com a gente no bate-papo, assim, as pessoas vão ter que migrar, né? Vão ter que fazer uma evolução da JVM para macOS, para poder, então, os seus softwares com interface gráfica feita em Java funcionar nas versões novas do macOS, né? Força o upgrade, né? Não tem jeito. O cara vai ter que se atualizar, e isso nem sempre, dependendo do cenário que você tá, nem sempre vai ser algo fácil e não vai ser algo não doloroso. Cenários empresariais, às vezes, você não tem esse poder de atualizar a JVM da sua máquina. E aí? Então vai ter uma dor ali. Outra coisa, complementando o que a Juliana falou, assim, como é que eu vou contribuir, por exemplo, ali no código do Java? Cara, imagina, o cara fica pensando em gerenciamento de memória, o outro cara tá pensando em interface gráfica, e eu vou sentar ali e vou colocar no código. Cara, eu conheço alguns amigos meus que contribuem, e às vezes a contribuição dele é bem simples, cara. Tradução da documentação para o português. Isso é uma contribuição essencial, porque nem todo mundo fala inglês. Você ter acessibilidade na documentação para nossa língua nativa, e isso é uma contribuição importante. Então, se você pode entrar lá e contribuir simplesmente só fazendo uma tradução, e isso é legal também. Essa parte eu não sabia. Vou falar que eu já fiquei mais animada. Depois ali de estudar tudo isso daí, eu já tava até pensando, nossa, o que eu posso contribuir? E é muito legal o Sérgio trazer essa percepção, porque é uma coisa que eu sempre comento, né, gente? Não importa, às vezes, o nosso nível técnico, ou quanto tempo a gente tem de Java, etc e tal. Se importa muito da gente ter visões diferentes, porque aqui nós estamos em 5 pessoas com vivência completamente diferente, tempo de Java completamente diferente, mas aqui tá todo mundo agregando de uma maneira diferente.
Então imaginem em questão da OpenJDK e todas essas partes, né? Bom, gente, a gente aqui tá falando muito de grupos, né, projetos e tal, mas exatamente o que é isso, né? Como a gente comentou, né, um grupo é justamente uma coleção de participantes que conversam abertamente sobre interesse em comum, né, gente? Isso daí já é a definição do Google e tal sobre isso. Só que acontece, é justamente esse interesse pode ser na criação, aprimoramento ou manutenção, né, de um corpo específico de código, ou pode estar em outras áreas, como, por exemplo, a qualidade ou a documentação. E o projeto em si, né, que é justamente o tema desse podcast, é justamente a gente colocar um esforço colaborativo, né, para produzir um artefato, que pode também, a mesma coisa, também ser uma parte do material, porque como eu até falei do início, não necessariamente precisa ser uma parte programática, pode ser muita parte de segurança ou alguma outra coisa. E um ponto interessante que eu queria comentar com vocês é que um projeto, ele deve ser patrocinado por um ou mais grupos. E esse projeto, ele pode ter conteúdo na web, repositórios ou listas de e-mails. Inclusive, quando a gente estava justamente estudando, né, para esse podcast ali no OpenJDK, que foi o site que o Mário comentou, que a gente vai deixar aqui na descrição, ali tem vários que tem lista de e-mail, tem repositórios, tem muito material sobre isso, que é justamente para eles terem os insumos suficientes para isso, sabe? Para justificarem por que aquela nova implementação faz sentido, né? Por que tem que ter essa nova atualização. Eu gostaria de comentar agora aqui com vocês quais são os principais projetos que estão por vir, né? O Mário acabou comentando aí do Lanai, né? Já deu aí um spoiler e tal, bem bacana. E eu queria comentar um pouquinho aqui do nosso projeto que meio que foi unânime aqui, que é o nosso preferido. Cada um vai dar o seu ponto de vista, né? Vou começar dando o meu, assim, o que eu entendi que eu achei bacana dele. Primeiro é o projeto Loom. Bom, o que o projeto Loom ele visa, né? Ele visa justamente afrouxar o acoplamento entre threads Java e threads nativas. E esse projeto Loom, ele vai conseguir implementar uma maneira mais simples e leve de trabalhar com threads. Ele meio que visa criar threads virtuais, ao invés das threads normais do Java e tal. E isso vai fazer com que o processamento fique mais simples. Para vocês entenderem de uma maneira um pouco menos técnica, ao meu ver pelo menos, é como se você vai quebrar e vai fazer vários ao mesmo tempo. Você não precisa guardar. Então é como se você pegasse uma garrafa e quebrasse ela em várias partes. Lógico que sempre vendo em relação ao core da aplicação e tal, que o Mário inclusive vai comentar um pouquinho melhor sobre isso. E aí vai montar ela no final, diferente do que você pegar ela assim inteira e tentar passar. Ou seja, você vai quebrar em vários micros processamentos. E a tendência, né, nem sempre acontece, mas é que seja um pouco mais rápido. E a ideia do projeto Loom, ao meu ver, é não ter mais aquele amarrão de threads que acabavam gerando um alto processamento ou um alto consumo de memória. E sim trabalhar de maneira reativa, né? E, inclusive para o desenvolvedor, eu acho que acaba propondo um modelo diferente, né? Que passa a escrever os códigos de forma desaclopada. E, inclusive, isso daí é até uma dúvida, assim, que eu fiquei, queria ver os insights ali do pessoal, que eu acho que ele acaba concorrendo com os frameworks do mercado. Só que uma dúvida é assim, eles fazem com que eles acabam saindo, por exemplo, o Spring Web Flux, ele acaba falando assim, não tem sentido, né? Eu usar mais isso, então faz mais sentido eu usar que já tá aqui no Java, ou vocês acham que mesmo assim vai continuando? Vou falar aqui então, já que você citou meu nome, olha que fogueira, hein? Porque esse é um assunto, né, que como tá muito incipiente, né, tá avançado aí, mas ainda não tá planejado para que versão vai sair. O que eu tenho visto, né, que com o Virtual Threads, ou as Light Threads, também outro nome que eles deram, é que em algumas discussões, Reddit, eu vi o pessoal levantando essa bola. Poxa, mas se agora eu vou poder usar uma Light Thread, quer dizer, eu vou conseguir continuar programando no modelo assim de multiprocessamento, de multitarefas, mas o resultado dessa minha programação, né, ela não vai consumir tanto recurso da minha máquina, né, não vai exigir tanto do meu processador ou tanta memória, né, que é justamente onde a programação reativa ganhou assim muita visibilidade, né. Quando começou assim a parte de programação reativa no Java, né, o Java reativo, os frameworks como Spring, eu acho que o RX Java, né, tem alguns projetos bem interessantes, né, de novo Java, só fazendo um parênteses, né, do apaixonado aqui, né, já que foi colocado assim, aí se tem uma tecnologia que aparece no mercado, que tem relevância, né, você vê a comunidade de Java assim, se apresentando logo de início na comunidade de Java, né, isso é muito legal. Então ela tinha essa proposta assim, puxa vida, eu com aquela mesma máquina agora, se eu tenho uma máquina, eu começo a usar menos recursos dessa máquina, então eu posso receber mais requisições daquela máquina, eu baixo meu custo, aumenta a minha capacidade, né, pensando assim numa API web, vamos dizer assim, eu conseguiria receber muito mais requisições, né, e aí o Light Threads ele acaba também tendo o mesmo resultado.
Só que assim, enquanto que a programação reativa ela é não blocante, né? Todo o fluxo dela tem que ser não blocante. No Light Threads, né? Ou no Virtual Threads, aí no caso do Loom, eu programo de forma blocante, como eu programava normalmente, fazendo meu Java com orientação a objeto. Muito pouco muda do meu código, né? Então, talvez isso concorra com o paradigma reativo, né? Assim, por que eu vou programar de forma reativa, né? Que eu já vi, assim, que às vezes cria uma certa complexidade, é uma mudança de paradigma mesmo, para quem está acostumado a programar de outro jeito. Se a própria JVM, a própria plataforma Java vai me dar uma forma de eu continuar programando do jeito que eu sempre programei e economizando o recurso da máquina. Né? Alguns falam assim, vai matar, eu acho que ele cai naquela assim, matar a programação reativa, eu não sei se é o caso, porque ela também deve ter seus benefícios. Eu não sou muito experiente em programação reativa, né? Talvez ela tenha cases que, por exemplo, o Virtual Threads não atenda, né? Então eu não poderia falar dessa forma, mas assim, tá surgindo essa discussão, é bem interessante. Que bacana e que bom, né? Olha o nível da discussão que a gente tá tendo na plataforma Java, né? O que eu gosto, Mário, é que assim, ele endereça um problema clássico de quem programa em Java, né? Porque você tem ali o recurso finito da máquina, né? A gente não tem, principalmente, não importa se você está rodando na nuvem, se você está rodando aonde for, não tem mágica. Você tem uma quantidade finita de cores e você tem uma quantidade finita de threads para aqueles cores. E o sistema operacional vai fazer a mágica de falar assim, que thread está rodando em que core e todo diabo 4, mas é finito. Você chegou naquele limite que a máquina aguenta, que o sistema operacional aguenta, quanto você tem ali, acabou, morreu. E aí é aquilo que você tem de performance. E aí a hora que você entra nesse modelo de virtual thread, ele tenta abstrair a dependência de threads do sistema operacional, ele vai criar o pool, então você tem um melhor uso do recurso computacional. Também acho que não vá derrubar o modo programático reativo, que eu acho que a programação reativa ela vai ter todo aquele sentido quando você está trabalhando com mensageria e tudo mais. Ela vai te dar uma melhor performance quando você está na programação blocante. A boa e velha comunicação REST, HTTP, manda uma request, espera a resposta chegar, mas você vai passar tempo, vai poder usar melhor o recurso computacional da máquina, porque aí você não precisa ter, nem por exemplo, você pega ali, dependendo do throughput da sua aplicação, você precisa ter uma máquina parruda. Querendo ou não, você fala assim, não, eu fui para cloud. Você tem custo do mesmo jeito. O custo de cloud, às vezes, dependendo do cenário que você está, é por hora que a máquina está ligada, mas você tem custo do mesmo jeito. E eu já vi casos em que você esgota recurso computacional de cloud, mesmo de Amazon. Eu já vi. Existe. Então, você falar, mas então quer dizer, peraí, em vez de eu pegar uma máquina mais parruda, eu consigo pegar uma máquina mais média para executar o mesmo throughput, você vai estar ganhando bastante. Vai estar ganhando bastante em termos de dinheiro mesmo, porque vai custar menos para você. Queria colocar meu ponto de vista também sobre o projeto Loom, que eu achei bem legal. Tem bastante barulho na comunidade mesmo, de fato, aí a galera tá falando, né? O projeto Loom ele é bem promissor. Eu acho que ele veio com um novo paradigma das Virtual Threads para trazer corpo para a galera, trazer mais conteúdo para a galera, em comparação ao modelo tradicional de você utilizar threads convencionais no Java e você também trazer uma opção ao paradigma reativo, né? Então, para nós developers, gerenciar threads manualmente é muito trabalhoso e complicado. Debugar, ler, sincronizar os fluxos é um desafio, né? E uma das abordagens para contornar a complexidade das threads foi o paradigma reativo, que utiliza as threads em forma de event loop, né? Com o objetivo de ocupar tarefas em threads livres no pool de eventos. Mas vale lembrar que isso exige que todo o fluxo do código deve ser não bloqueante para funcionar corretamente. Caso contrário, o código bloqueante que esteja sendo executado na thread ficará indisponível no pool, até o fim daquela execução, né? E a cada chamada do seu fluxo bloqueante travará o restante das threads. O paradigma reativo, ele é interessante, mas vale lembrar os drawbacks, né? Que eu acho que a galera aqui já deve meio que saber e conhecer. Ler e escrever código reativo é uma mudança de mindset tradicional. Essa mudança exige tempo de adaptação. Debugar um fluxo reativo pode ser uma experiência difícil devido àquela mágica das trocas de threads no meio do event looping. Inclusive, para você debugar isso no IntelliJ, existe um plugin chamado Reactor para você conseguir fazer isso. Então eu vejo que o projeto Loom, ele veio dar uma esquentada na comunidade, servindo como uma nova opção para trabalhar com threads, trazendo uma abordagem de light threads ou threads virtuais, né? A ideia das threads virtuais seriam que elas sejam gerenciadas pela
JVM e não pelo próprio sistema operacional convencional como é feito atualmente, né? E você tem um custo reduzido ali, porque agora as threads gerenciadas para JVM, elas vão custar menos fazendo mais, né? Então é bem o que o Sérgio falou. A ideia aqui é você trazer uma nova abordagem com um custo reduzido e com performance otimizada, né? Então, se você procurar alguns posts aí na internet, quem está escutando, né? Pessoas que testaram as threads virtuais já, né? Na Early Adopter Version ali, você vai ver que eles tiveram otimização de performance e de tempo de execução comparando com as threads tradicionais. E em algum talk que eu vi também, né? O que eles falam? É code like syncs and work like async. Então, é bem isso. Você trabalha com um fluxo bloqueante, mas você trabalha com um fluxo assíncrono ao mesmo tempo, né? Então, é bem bacana o projeto Loom. Eu acho que ele vai esquentar bastante a comunidade. Vejo que pode ser que tenham novas implementações dos frameworks em threads virtuais. Isso vai ajudar também a trazer novidade para a comunidade e vai esquentar com outras linguagens também, porque eu acho que a ideia é mostrar que tem novas maneiras de resolver o mesmo problema, porém, diminuindo um pouco a complexidade do código. Puxa, gente, eu sinto falta de vocês compararem com as coroutines do Kotlin. Uma coisa que eu achei interessante da linguagem Kotlin, e quando ela surgiu, eu vi muitas pessoas assim, gostando da linguagem, né, e falando muito bem da linguagem, pela linguagem em si mesmo, né, a forma de programar, novas estruturas, né, de orientação a objeto, né, você tem Utility Class, você tem Data Class, ela trabalha muito em cima de expressões, né, é muito bacana, assim, você pode fazer uma DSL, né, um Domain Specific Language, pô, sensacional, isso traz, né, uma riqueza para a linguagem. Mas ela tinha essa implementação da coroutines, né, que a Milene citou, que essa quando eu vi assim, eu falei, não, para mim essa é a killer, né, porque linguagem, eu gosto mesmo, eu até gosto da orientação a objeto do Java, eu gosto do Java do jeito que ele é, assim mesmo, né, gosto com essas coisas de record, ele também está trazendo filha de classe, tem aí uma JEP para isso, acho que o pessoal vai citar, né? Não me incomoda, assim, muito Mas, assim, quando eu vi a coroutines, eu falei, caramba, esses caras mandaram bem, né? Porque ela tem essa questão, né? A coroutines, ela dá a possibilidade de multitarefa, né? Você trabalha com um esquema de multitarefas, mesmo que você tenha só um processo do SO, do sistema operacional, né? Você tenha lá... Então, se você... Isso em celular faz toda a diferença, né? Você tem quantos celulares que você tem lá, quad-core, octa-core, né? Um celular com octa-core. Você tem que ter um pouco de dinheiro aí, né? A grande maioria da população acaba tendo ali um celularzinho com um core só. Como é que eu faço multithread com um core, né? A thread do Java, né? Hoje, ela assim, uma thread do Java, né? Como o Sérgio citou, ela equivale a um processo, né? Vamos dizer, uma thread do sistema operacional que ele se encontra. Então, no Android, ali no dispositivo mobile, né? Você vai ter, o cara só tem um core, e com um Kotlin você consegue fazer o multithreading, você consegue fazer o multiprocessamento, né? Porque quem gerencia isso é a linguagem, ela não... Então, ela mesmo com um único core, ela consegue, o programador que Android começou a ganhar essa capacidade de fazer multitarefa, e ela gerencia muito bem, ela performa muito bem, né? Então, o Kotlin, assim, ali eu falei assim, pô, faz todo sentido, não é à toa que o Google adotou como a linguagem principal, né, a referência para a plataforma Android. A JetBrains, né, que é a empresa criadora, né, sempre vão citar da linguagem Kotlin. E por onde que a JetBrains também falou, por que eu vou criar uma linguagem nova, né, e não vou usar o Java? Porque chegou uma hora que o Java ficou limitante para ela. Para fazer uma interface, uma IDE, com todos aqueles recursos bacanas que a gente gosta, drag and drop, atalho, complementa código, ela precisava de mais recursos de linguagem. A própria IDE IntelliJ hoje tem implementação em Kotlin, né? Eu gosto de achar esse post, mas em algum lugar ali eu falei assim, eu precisava e não dava mais para esperar o Java evoluir, né, do jeito que eles precisavam, né? Então eles começaram a criar essa linguagem Kotlin. Então atende para eles, né, na parte da IDE, da produção da IDE deles, atende no mobile, faz todo sentido, né? Porque mobile é muita interface gráfica, né? Muito botão, é clique, é arrasta, é touch. Então tudo tá meio que interligado, né? Eu não sei se você falou de coroutines, eu já aproveitei e fiz um fanboy aqui da JetBrains. Mas é nesse sentido. Então, agora com o Java vindo com o Light Threads, né? Aí voltando aí pro Loom, né? Sensacional, né? O Java também trazendo, assim, vamos dizer... É importante, né? Precisa ter isso, né? O coroutine se provou, né? O Kotlin tá se provando aí, ele não tá devendo nada para ninguém. Se provou que ele performa muito bem. Tem alguns benchmarks que uma coroutine performa melhor do que várias threads do Java, né?
Então o Java trazendo isso para a JVM, né, nivela o jogo, vamos dizer. Não que sejam competidores, mas ela vai trazer essa melhoria também para os programadores Java, para os projetos Java. Vai ter também essa mesma melhoria, né? É até interessante, pegando um gancho nisso que você falou, Mário, porque assim, por que a JetBrains falou assim, putz, o Java tá demorando, eu preciso fazer o que eu preciso aqui? Se a gente parar para pensar, quem tem mais tempo aí de bagagem, do 7 pro 8, quanto tempo levou pra gente ver uma atualização daí de Java? Do 8 também, começou a demorar muito também, até que a comunidade começou a falar, cara, o pessoal começou a procurar outras coisas, outras possibilidades, falou assim, ou vai parar, ou aí você falava assim, agora vai morrer, porque vai parar, vamos fazer a Oracle, e todo mundo olhou ali e falou assim, não, cara, não, a gente tem que mudar o jeito que a gente evolui a plataforma. A gente parar pra pensar que toda essa mudança de evolução de versão, isso é recente, porque, vamos lá, eu acho que começou com o Java 9 em setembro de 2017. Então, é um negócio que a galera correu atrás por outro lado, e agora o Java também tá correndo do seu lado, né? E aí, gente, eu queria saber de vocês se tem algum outro projeto que vocês acham bacana comentar também. Vale citar um que ele, assim, vai ser bem rápido. E ele é voltado à infraestrutura. Foi introduzido agora no 16, que logo vai ser lançado, que é a migração do Mercurial para o GitHub. Bem interessante, que é do projeto Scara. Eu gostei bastante quando estava lendo a respeito, que vai ajudar bastante quem contribui também. A gente sabe que o GitHub já está bem consolidado e facilita nesse sentido. E eu, particularmente, eu gosto bastante do projeto Ember. A parte, vamos lá, todo mundo reclama, e com razão, do Java ser verboso. Eu tenho que tipar tudo bonitinho, tenho que criar o meu bojo de classe lá, fazer getter e setter. Quando você vê, acaba se amarrando a outras bibliotecas para diminuir essa verbosidade, que nem muito desenvolvedor usa o Lombok. Eu não gosto particularmente, mas eu entendo, né, por que o pessoal usa até para diminuir algumas coisas. E aí a própria comunidade olhou e falou assim, cara, peraí, a gente precisa trazer adições à linguagem, melhorias à linguagem, então vamos criar o records, vamos criar o var, que é a inferência de tipo, vamos melhorar enum, vamos melhorar string, vamos criar o bloco de string, vamos criar um monte de coisa, e tá tudo debaixo desse projeto Ember. Que esse aqui, ela tá olhando, cara, o desenvolvedor do dia a dia. Ou seja, ele tá olhando a gente que tá batucando o código ali, escrevendo, pra gente ter mais velocidade de entrega. Poder batucar menos, vamos lá, escrever menos código, perder menos tempo com a verbosidade e poder entregar mais. Então, cara, é um projeto que eu gosto bastante. Referente ao que o Sérgio falou, também complementando, eu acho bem legal o projeto Ember, né? Queria citar algumas JZPs aqui, que eu peguei uma colinha, tá, gente, do projeto Ember, que eu acho bem bacana, né? A JTP 395 é referente às Record Class, né? Que ajudam bastante a diminuir a verbosidade das classes, né? Que o Sérgio também comentou. A JTP 397, que é a Sealed Class, né? Bem bacana também. A JTP 378, que é do Text Blocks, eu achei incrível essa JTP, né? Você fazer um texto ali, uma string mais consistente, né? Sem fazer aquelas quebras malucas que tinham antes no Java. E tem a JTP 361, que é do Switch Expressions, aceitando mais condições na switch ali, no bloco de switch do Java, né? Então, acho também um projeto fantástico, tem bastante coisa interessante. Quem quiser dar uma olhada também, pode ir lá navegar no ObjTK. Tem lá tudo direitinho explicando, é bem bacana. Eu também tenho aqui alguns... Vocês falando do Ember ou Records, né? Outro dia a gente ouviu um vídeo no YouTube, a Fabiane Nardon, ela foi lá, gravou o Java Champions, né? O Elder tá gravando uma série no YouTube com o Java Champions, ela é uma champion, né? E ela trabalha muito com data, né? Com machine learning, como é que fala assim? Com bastante dados. Tem um nome que me falhou agora, gente. Alguém souber, pode falar e abre o microfone e fala. Big Data? Big Data. Simples, né? Com Big Data, machine learning e todas essas coisas. E ela citou o Record. Ela falou assim, nossa, aí auxiliou muito, né? Para o pessoal que tá... Porque, assim, é uma estrutura de dados muito simples, né? E que quando você trabalha imagino como eles trabalham, que eu ainda não tive uma experiência assim mais próxima, né? Imagine quanto que você não tem que puxar de dados e organizar aqueles dados todos e puxar do banco, trazer pro Java ali numa estrutura. Então o Record simplificou muito o trabalho deles, né? Citou um detalhe, assim, que, né, como o Sérgio falou ali do Lombok, né? Outro que eu acho também, só para falar do Ember, mas tem um aqui que por exemplo, eu até hoje me chama a atenção, assim como o Lanai me chamou a atenção, né? O pessoal já olhando à frente, se preparando a plataforma para continuar compatível com os sistemas operacionais da Mac, né? Da Apple.
tem o ZGC, né, que é o Z Garbage Collector, né, e ele cita assim, né, que a ideia desse projeto é você conseguir trabalhar com tamanho, com RIP de memória, né, você ter memórias assim de alguns gigas, né, que é normal você num projeto ter ali 2, 3 gigas, né, a poucos gigas, a terabytes, né? Eu peguei até um post aqui bem interessante que ele fala assim, de chegar até assim 16 terabytes e você continuar com a pausa pequena, né? Quando você faz o garbage collector passa para limpar ali a memória, vamos dizer assim, né? Já falando, a ideia é que eles tenham assim a pausa do garbage collector ser de quanto? 10 milissegundos, eu estou vendo aqui na cola também. Imagine você trabalhar com 16 terabytes, né, de RIP e fazer com uma pausa de 10 milissegundos. 10 milissegundos, assim, eu ainda não cheguei a trabalhar projetos que exigem tanta memória, mas me liga a Big Data. Eu acho que o pessoal de Big Data vai se beneficiar muito disso, né? Puxando que o Sérgio, que o Vinícius comentaram também a respeito, ele vem introduzindo JEPs, né, as JTPs, que são candidatas e aceitas, mas não são introduzidas nas versões. Então, vem como um preview em uma certa versão. Aí, no caso das classes seladas, vai vir uma segunda preview agora no 16. Então, são esses apanhados de JEPs que são aceitas, mas que, quando tem o freezing, digamos assim, ali, eles batem o martelo e falam assim, não, agora o apanhado de JEPs que vão entrar nessa versão nova aqui, que vai ser lançado em setembro, ou em março, no caso, né, o tempo ali que fica meio que definido para o lançamento. Então eles falam assim, não, essas aqui elas foram aceitas, legal, e a gente vai trabalhar em cima, vai introduzir previews dessa funcionalidade para quem quiser fazer um teste, né? Não é recomendado usar em produção, porque é sujeito a mudanças, pode quebrar o código. Mas eles vão lançando ali, é bem legal, porque é aquele processo do fail first, né? Eles falam, não, vou mandar, veja se o pessoal gostou ali daquele jeito que foi desenvolvido, vou ver o feedback, a gente pode sugerir alguma outra mudança. Então é um projeto que ele é interessante porque ele visa a produtividade do desenvolvimento ali, mais voltado para a gente que está ali no dia a dia dele. Desenvolvendo. Eu queria voltar no assunto que o Mário falou do Z Garbage Collector, que eu achei bem bacana também. Falar de JDK e não falar de Garbage Collector é difícil, né? Então, se você parar e ver as versões do Java, eles trocaram a versão do Garbage Collector algumas vezes. Então, você tinha o paralelo Garbage Collector ali nas versões anteriores, aí no 8, né? Depois ela foi substituída pelo G1, né, como default. E agora estão surgindo novas versões do Garbage Collector, né? Então, por baixo ali, o Mário já explicou bastante sobre o Z Garbage Collector, que é para trabalhar com memórias RIPs grandes, né? Acho isso um marco muito bacana, mas também queria endossar que a Z Garbage Collector, ela também olha um pouco para o algoritmo que o Garbage Collector usa para coletar o lixo, né, das objetos Java. Isso é muito importante, porque impacta diretamente na performance do seu código, né? Então, isso é maravilhoso, né? Então, queria trazer outra colinha aqui também do Z Garbage Collector, e o que está saindo nas novas versões do Java perante a isso, tá? Na Java 11 saiu uma versão inicial que veio como experimental do Z Garbage Collector. Na versão 12 veio o suporte à descarga de classes concorrentes, que é um dos passos de remoção do objeto locado em memória que era feita de forma serial, né? Na versão 13 aumentou o limite de tamanho da memória RAP de 4 terabytes para 16 terabytes. Então é incrível, né? No Java 14 já veio suporte para macOS e para Windows, e suporte para RAPs pequenas também. No 15 já saiu a versão experimental e se tornou produtivo, que foi o JEP 377, e com suporte a Class Data Sharing, que é uma coisa muito importante também. Na versão 16 vieram novos improvements de performance na JTP 376, então o caminho está bem bacana, eles estão melhorando bastante, né, o Z Garbage Collector, que é muito promissor. Novidades estão por vir, isso aí é uma coisa também que vai esquentar a comunidade, galera. Um outro projeto bacana, até pegando desse gancho que você vê, por exemplo, de melhoria, já olhando para a cloud, por exemplo, temos o projeto Portola, que ele está pegando aqui hoje, por exemplo, já nós vamos ter a primeira versão aí no Java 16, que ele vai portar a JDK para rodar nativa no Alpine Linux. Aí você para e pensa, fala assim, cara, mas o que isso me afeta, o que você coloca? Quem monta imagem Docker para
Linux com a JDK dentro, sabe que quando você está indo por um Docker, quanto menor você conseguir chegar ali a imagem, melhor. E aí, com esse port, por exemplo, você consegue ter uma versão ali. O Alpine Linux deve dar uns 6 MB, 7 MB, sem nada mais o portzinho da JDK. Ele vai chegar a uns 40 MB e você vai conseguir rodar já um código usando Tomcat, Net, alguma coisa assim, nativo dentro da sua imagem ali do container. E isso, lembre-se, ambiente grande, ambiente complexo. Quanto mais você conseguir otimizar tamanho de imagem, consumo de memória, mais otimizar a velocidade de startup e tudo mais, cara, você tem uma melhor performance na cloud. Então, cara, esse é um projeto legal também, que você vê que a comunidade está olhando isso e está colocando isso nas versões aí do Java. Quem foi que puxou essa história aí dos projetos? Né? Porque não dá pra ficar a noite inteira falando, né? Então, eu puxei aqui e eu falei assim, não, o que eu fiz? Ai, meu Deus, soltei não, mas cracking, isso né? é muito interessante. Um insight que eu queria dar aqui é que a gente puxou aqui, gente, alguns projetos, pra vocês verem a quantidade de coisas que realmente a comunidade tá puxando, tá querendo trazer essa produtividade, tá, como o Sérgio falou, de agora que a cada 6 meses, né, dessas atualizações, e pra vocês verem o quanto coisa bacana que realmente o Java tá trazendo em relação a isso. E você, Mário, vamos lá. O que você queria falar? É, porque eu falei que soltou o Kraken, né, porque realmente são muitos projetos. Eu vou citar mais um, que eu acho que é bem legal, que é o Valhalla. Não, os nomes são ótimos, né, o pessoal não, tem que ser, né, se você trabalha com programação, não põe os nomes hipster, mas é muito bacana, né, o Valhalla, ele já tem um grupo, uma galera, né, formou um projeto ali, então juntou um grupo. Quem são os patrocinadores do Valhalla? É o Hotspot Group, né? Então esse é o grupo que patrocina o projeto Valhalla. Eles estão olhando o modelo de memória, né? O Memory Model aqui que eles falam. Porque assim, eles querem vendo, né, com relação à imutabilidade, né? Olha outro assunto que vira e mexe, a gente ouve falar, né, quando a gente fala de programação funcional, o pessoal do funcional fala, não, que funcional é imutável, orientação objeto, gerenciar estado é caro, e é mesmo. Mas tem um grupo olhando para isso, né, para essa parte de imutabilidade, né, vendo esse modelo. Tentar ter, assim, alguns tipos, assim, um pouco mais, o tipo primitivo, ele tem baixo custo, né, para o processamento, para a memória RAM, né. Mas ele é muito simples, né? Então você precisa de um tipo um pouco... Então, assim, você tem um tipo mais complexo, mas que você possa trabalhar como se fosse objeto. A ideia do projeto, assim, né? Você coda como se fosse uma classe, mas ele funciona, né? Trabalha como um int. Como é code like a class, work like a int, né? Quer dizer, para JVM, ele vai consumir menos recursos de memória. Eu acho que toda vez que a gente cita um projeto, né, e olha o que aquele projeto se propõe a fazer, você vê assim, como que é uma comunidade ativa olhando para o futuro, né? O JCP. E, inclusive, queria, assim, perguntar pra vocês, se vocês saindo daqui, eu já vou procurar alguma coisa que eu possa contribuir pra OpenJDK. Como o Sérgio mesmo falou, já traz aquele insight que a gente vê de tal. E eu queria saber se vocês tiveram algum insight, se vocês ficaram com mais vontade depois desse nosso podcast. Porque, como a gente comentou, tem muita coisa. E mesmo assim, tem um monte de projetos. Eu quero que vocês que estão ouvindo aqui realmente vejam ali, entrem no site, deem uma explorada geral, depois comentem pra gente o que vocês acharam. Só que assim, tem muita coisa. Então eu queria saber também de vocês, se vocês ficaram algum insight, tiveram alguma ideia, falaram assim, não, pra próxima OpenJDK eu vou lá mesmo. Eu não sei essa questão de contribuição, sendo bem sério, eu gosto de acompanhar, mas eu não consigo, ainda não consigo me enxergar contribuindo. Mas quem sabe eu mude o meu modo de ver. Por exemplo, uma coisa que eu faço pra acompanhar, eu vou lá e eu ponho meu e-mail em todas as mail lists, aí começo a receber no inbox ali, eu recebo do Loom, do Valhalla, do ZGC, e é legal que você vê a discussão, você vê que é uma discussão, eu acho que pode ser um começo, então pensando nisso, pode ser um começo para despertar. Por quê? Você vê que a discussão deles parece aquela discussão nossa de plane, de sprint, então a gente não é um nível de conhecimento que poucos seres no planeta, né? Peguei uma discussão bem interessante do Loom, o pessoal fez um teste com ele, aí o pessoal que está desenvolvendo o Loom, não, peraí, boa o seu benchmark, deixa eu ver se eu consigo também. Então, é bem legal, assim, é uma coisa que você consegue, até um certo ponto, você tem umas discussões que realmente eu não consigo acompanhar, tá valendo o meu conhecimento.
mas pode ser um ponto, então, já vamos dizer assim, não vou bater o martelo que eu vou contribuir, mas eu tô acompanhando ali, quem sabe eu falo, acho que eu vou entrar nessa turma aqui, acho que essa turma tá aqui pro meu nível, né, ou desperta, assim, uma coisa que eu gosto, né? Eu acho que você tem tudo pra contribuir muito com isso. O Mário, assim, é uma paixão. Eu nem sei como ele ainda não tem tatuado do Java, gente. Porque é uma coisa, assim, do Java Projects e tal. Então, assim, Mário, eu acho que você tem tudo pra adentrar nisso. E você, Vinícius, o que você tem pra nos dizer disso? Particularmente falando, eu vou mais pela linha de usar as novas features, né? Eu ainda não cheguei num momento que eu falei, putz, eu acho que eu teria uma nova ideia, uma nova feature para implementar no Java. Hoje eu sou ali o experimentador das novas features. Então, por exemplo, saiu o projeto Loom, tem lá um preview, pego, baixo o código, a JVM, JPK, e executo ela na minha máquina, né? Então, e vejo a performance, vejo se aquilo me ajuda em alguma coisa para ficar antenado com as próximas versões. Mas uma coisa que eu achei bem legal que o Sérgio trouxe é, por exemplo, são contribuições que, aspas, a gente acha que é simples, mas ajuda. A tradução, né, de documentação já é algo bem legal. Então, acho que começaria por ali, né, entendendo um pouco o fluxo de como está na comunidade do Java e depois ir mais para frente ali, quem sabe, né, gente? Então, o céu é o limite. Eu acho que sim, pode ser que futuramente a gente consiga aí contribuir com o Java, né? Por enquanto, hoje eu sou ali um entusiasta, estou de olho, olhando as novas versões, mas não digo nunca. Acho que no futuro próximo, quem sabe aí também, estou compartilhando e colaborando com a comunidade. Eu sou suspeito para falar, como diz o outro, mas concordo com o Vinícius e o Mário. Hoje eu contribuo, em parte, com a comunidade, com divulgação de informação e coisas, porque fora aí o trampo do Itaú, a gente tem aí, convido até vocês, a quem quiser fazer parte, por exemplo, eu faço parte da organização da comunidade Sou Java, a gente tá sempre colocando meetup, tá sempre colocando coisa, então coloco minha contribuição ali. Lógico que eu gosto de acompanhar de perto, principalmente eu tenho olhado muito de perto essa parte de cloud computing, porque eu quero ver como é que o Java pode performar melhor na cloud, mas assim, hoje eu também olho e falo assim, cara, como é que eu vou contribuir num código ali? Às vezes eu olho e falo assim, caraca, mano, como é que o cara pensou nisso? Hoje eu tô mais no como é que ele pensou e depois eu experimento como o Vinícius faz, o que a gente coloca, mas quem sabe um dia a gente chega lá, né? E eu falo assim, não, vamos fazer desse jeito aqui, tá contribuindo lá, né? E eu acho, gente, que é bacana essa discussão aí, porque assim, eu conversei com muitas pessoas, né, sobre esse tema e eu vi que poucas pessoas, assim, na comunidade pesquisam sobre isso, falam sobre o OpenJDK, não sei as pessoas que realmente contribuem. Então eu acho que assim, que a gente trazendo esse insight, assim, a gente já tá com o pezinho ali, já somos entusiastas. Então assim, já é um passinho. Às vezes a gente achar alguma coisa, como o Mário falou, inclusive eu convido vocês que estão ouvindo a gente, é justamente fazer isso. Começar a olhar, começar a ter essa visão, ver, quem sabe, né? Porque aqui tem pessoas de todos os níveis, né? Desde iniciante a super especialistas e tal. Então é muito bacana vocês verem assim o que vocês conseguem contribuir. E agora aqui puxando, né, o encerramento, e foi muito bom aqui conversar com vocês, viu, gente? Fiquei muito grata aqui pelo convite, foi um papo muito bom. Acho que a gente falar de Java aqui, acho que daria, sei lá, umas 3 noites aqui. Eu não sei aqui quem que é mais entusiasta em relação a isso. Eu acho que é um pouquinho o Mário, mas todo mundo aqui gosta bastante. E aí, eu assim, concordo. Concordo, né? O Mário gosta muito. E assim, se você gostou do nosso podcast, segue aí a gente nas redes sociais, no nosso LinkedIn e compartilha com seus amigos. Tem mais alguma palavra final que vocês gostariam de falar aí pro pessoal que tá ouvindo a gente? Na verdade, era mais assim, como desenvolvedor, conhecer os projetos, não a fundo ali, mas saber que os projetos acontecem, mesmo que não afetem ali o dia a dia no desenvolvimento, mas a plataforma em si. É uma forma de saber que está evoluindo. A gente pode descobrir que numa versão não muito distante entra alguma funcionalidade super legal que a gente estava esperando. Então vale a pena investir. A linguagem tem muito ainda para crescer e dá para atender todos os gostos. Então, assim, já me despedindo também dos meus colegas aqui desse momento aqui. Foi muito legal participar com vocês dessa reunião, bater papo, conhecer coisas novas, opiniões, né? Grato pelo convite de participar desse podcast. Eu gosto mesmo de falar do Java, acho que eu sou entusiasta. Eu não sei se eu falei isso no começo, mas falo novamente, é porque tudo que eu quero fazer de forma programática, né? Eu gosto de programar.
né? Acho que todos nós gostamos. A gente conversou assim, eu falei assim, nossa, eu gosto de programar por programar, assim, necessariamente não precisa ser, vai ter que fazer atender um cliente. E aí eu consigo com a plataforma, eu não preciso ter, às vezes assim, procurar uma outra linguagem. Pode ser, algumas pessoas acham que isso não é uma coisa boa, não quer dizer que eu não olhe para outras linguagens, não procure conhecer outros paradigmas, tá? Mas o Java, ele supre legal, né? Eu preciso de banco, eu preciso de fila, nossa, é impressionante. O ecossistema é muito bom. A gente falou dos projetos, também é bom só para dos projetos do JDK, falando mais da JVM, mas imagina o impacto que isso tem em todo o ecossistema, quem faz framework, o pessoal do Hibernate, a galera, como a gente falou, lá do Big Data, né? Quer dizer, nós temos aí Spark, Hadoop, coisas que rodam em Java, né? Então, assim, e essas pessoas estão envolvidas na JCP, a Amazon faz parte da JCP, o JetBrains faz parte, então empresas que, assim, têm interesse comercial, né, e é importante para os seus negócios, né. É engraçado, assim, eu me sinto segura, se depende de mim, assim, o limite até onde eu posso ir com o Java, o limite parece que eu sinto que sou eu, assim, quanto mais eu crescer meu conhecimento, mais eu vou conseguir tirar dessa plataforma. Então depende de mim, assim, né. Por isso que eu gosto muito do Java, assim, aprendo conversando com as pessoas, assim, nem sabia que existia imutabilidade, formação reativa, coroutines. Eu vim aprender aqui vivendo no mundo Java. Talvez em outras comunidades que eu participei, eu não ouvia tanto essas discussões. Aqui é uma comunidade muito rica, assim, de conhecimento que não é pra gente se assustar, tá, gente? O pessoal que tá chegando, vem como diz a Juliana, vem colaborar, porque as pessoas incluem, né? Você começa a conviver, o seu nível vai subindo também. De ouvir essa discussão, mas o que é esse coroutines que o Mário falou? Até hoje também tô querendo aprender mais, assim, eu já tenho uma noção, mas você vai se aprimorando gradativamente. Fica esse meu convite aí pro pessoal vir participar aí da comunidade. Legal, gente. A minha aqui também, encerrando o podcast, queria agradecer a participação, né, e estar do lado de vocês aqui para mim é uma honra. Falar com vocês aqui também, quem está escutando também, para mim é uma honra. E falar do Java, né, eu acho que, finalizando, né, Java é promissor, sempre foi promissor e sempre será promissor, né. Se a gente olhar o marco histórico do Java nos seus 25 anos, mais de 25 anos, a JVM foi um marco na história, com um paradigma de multi-sistemas operacionais, e ela sempre está inovando. Então, a dica que eu devo dar para o ouvinte é: estudar Java em 2021 é bacana? Porque é uma linguagem promissora que sempre está lançando novas features e sempre olhando para o futuro. Ela não parou no tempo, né? Então a gente tem a impressão, né? Acho que alguém que não conhece Java vai falar, putz, acho que ela não tem tanta feature quanto outra linguagem e tal, mas isso não é uma verdade. Então, se a gente olha ali o OpenJDK, se a gente olha a comunidade, ela é muito ativa, tem muita gente trabalhando em novas features, tem muitas empresas envolvidas e tem muita lenha para queimar. Então, gente, acho que é um convite aí para quem não conhece a linguagem, conhecer a linguagem, eu acho uma linguagem muito bacana. E o podcast serviu aqui pra gente falar um pouquinho dos projetos. Eu aprendi muito também lendo sobre os projetos, tá, gente? Nem tudo a gente conhece mesmo, a gente vai ter que ir lá dando uma estudada. E foi uma maneira de eu aprender bastante. Sair daqui desse podcast com bastante aprendizado, que foi muito bacana, galera. Valeu demais. E aqui, para encerrar, gente, eu queria falar que o Java pode ser, sim, a linguagem de entrada no mercado de trabalho. Foi, inclusive, o que aconteceu comigo, né? Tem algumas palestras em relação a isso. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha depois ali no LinkedIn. E eu queria passar também agora para o Sérgio e para a Milena falarem as últimas palavras aí. Aproveitando ainda o que você acabou de falar, Juliana, o Java não é só porta de entrada para o mercado de trabalho. Ele é porta de entrada para drogas mais pesadas ainda depois que você adentra este mundo. Que aí você vai entrar, aí depois você começa a falar, vou falar de frameworks, vou começar a falar da própria JVM, vou começar a falar de Big Data, vou começar a falar de detecção de objetos, machine learning. Cara, dá pra falar de tudo isso dentro do Java. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez aí ao time da Zup por convidar a gente para participar aqui junto. A parceria Itaú e Zup muito forte, como sempre. De novo, dividir esse espaço aí com Mário, Vinícius, agora Juliana e Milena juntos. Cara, muito bom. E agradeço a vocês que estão ouvindo aí a gente. E comentem aí também, coloquem para um próximo, talvez que a gente for gravar, o que vocês gostariam de ouvir ou gostariam que a gente abordasse aqui num próximo podcast desse. E muito obrigado. Fazendo das palavras do Sérgio as minhas, agradeço muito o convite por ter vindo assim, fazer parte dessa edição. Agradeço a todos que estão ouvindo e bora codar em Java, gente. Tem muita estrutura aí. Então, galera, se você gostou do nosso podcast,
segue aí a gente nas redes sociais, compartilha com seus amigos e vida longa ao Java. Vida longa ao Java. Não, se quiser cortar essa última parte, pode cortar. Deixa só a Juliana falando vida longa ao Java, que o pessoal vai achar que eu tenho uma tatuagem do Java.